como é que vocês calculam o carregamento pontual e como é que vocês calculam a tensão de um pilar. Tá aqui. Eu coloquei 2 exemplos. A primeira coisa que você vai calcular é esse QP aqui, que é o carregamento pontual. Quando você calculá-lo, você vai ter que compará-lo com o ponto crítico, certo? Que é o ponto digamos que de ruptura que o pilar ele pode se romper. A gente já calculou esse ponto crítico, ele é um só para todo mundo, é 17.962,70 kN. Esse valorzinho aqui é a última informação que ela pede no trabalho. Depois eu mando uma foto para vocês com o cálculo dele, certo? Vocês só colocam ele numa tabelinha e o cálculo vocês deixam na memória de cálculo. A segunda coisa que vocês têm que calcular para cada pilar é a tensão, que é mais ou menos esse símbolo aqui que eu não sei desenhar direito. E vocês têm que comparar ela com a tensão máxima do concreto armado, que por norma é 25.000 kN por metro quadrado. Eu coloquei 2 exemplos de pilares aqui. Primeiro eu coloquei o meu pilar 1, depois o meu pilar 2. Eu vou explicar esse meu pilar 1. Bom, o carregamento pontual, que é a primeira coisa que eu tenho que calcular, ele é dado por essa fórmula: reação mais o peso próprio da viga. Essas reações a gente consegue nos diagramas que a gente jogou no F-Tool. Naquele segundo diagrama, que é o diagrama de esforço cortante. Essa reação é aquele número que está ao lado da setinha que está para cima, que está apontando para o ponto. E o peso próprio da viga, ele é calculado pelo φ do concreto armado vezes o volume da viga. Isso aqui vocês também só calculam uma vez, porque todos os pilares são iguais. Então, como é que ficaria? Primeiro, vamos ver aqui minha planta, onde fica o pilar 1. Olha só, meu pilar 1, que eu ainda não nomeei, é esse aqui. Vocês percebem que esse pilar 1, ele está recebendo uma influência dessa viga 2 e dessa viga 23. Quando eu vou lançar no F-Tool, eu lanço esse alinhamento, depois eu lanço esse. Então, toda vida que eu lançar esse pilar eu tenho que lançar ele nesse alinhamento, ele vai ter uma reação nesse alinhamento. Quando eu lançar esse pilar nesse alinhamento, ele vai ter outra reação. Então, significa que vão ser 2 reações diferentes para um mesmo pilar. O que é que você faz? Você soma o valor da reação que deu nesse alinhamento e o valor da reação que deu nesse alinhamento. É só vocês irem lá no F-Tool, quando vocês jogarem todos os seus alinhamentos, e verem quem são as vigas que estão influenciando em cada pilar. E colocar e somar o valor das suas reações. Nessa viga 2 aqui, o meu pilar, ele teve uma reação de 3 kN. Nessa viga 23, esse meu pilar, ele teve uma reação de 4 kN. Tá aqui. Isso aqui é o peso próprio da viga, que é o φ vezes o volume. O volume é o multiplicar as 3 seções: base, altura e comprimento. Como é que eu faço isso? Reações, já coloquei aqui, 3 mais 4, porque ela recebe reações de 2 vigas diferentes. 25 é o φ, 0,15 por 0,25 por 3. Esses 3 valores aqui formam o volume de um pilar. Lembrem, esse valor aqui, uma vez descoberto, ele é fixo, você vai só repetir nos outros cálculos. Faço essa conta aqui, lembrando que eu faço primeiro o que está dentro desse parêntese. Eu vou ter esses valores aqui e no final eu vou ter o carregamento pontual de 9,81 kN. A unidade de carregamento pontual é kN. Eu coloquei para vocês que o ponto crítico é esse valor. Eu repeti ele aqui embaixo. Então, eu faço uma comparação. Esse valor que dá aqui, ele não pode ser superior a esse. Se ele for superior a esse, significa que o meu pilar não passa. E eu teria que aumentar a seção dele. Só que nesse caso, vocês verem que ele é bem inferior. Então, ele passa tranquilamente. Até porque esse meu pilar 1, ele não tem uma laje de forro influenciando nele. Ele só tem as cintas de amarração. Então, ele passou tranquilamente nesse quesito aqui. Agora eu calculo a tensão dele. Como é que eu calculo a tensão?
A tensão de um pilar eu vou calcular por essa fórmula, que é o carregamento pontual dividido pela área da seção. A área da seção é a área do pilar, que a gente também já calculou na primeira parte do trabalho. Ela é de 0,0375. Então, eu divido 9,81 por 0,0375. Encontro o valor de 261,6 kN por metro quadrado. Vou comparar ela com a tensão máxima do concreto armado, que é essa aqui dada por norma. Vocês estão vendo que ela também passa sobrando, tá? Então, aí você vai e coloca que o seu pilar, ele passou. Então, não tem problema nenhum, ele pode ser nas dimensões que ele está. Agora, o segundo exemplo, esse aqui embaixo, é o meu pilar 12. Como é que eu faço para dimensionar esse meu pilar 12? Primeiro eu vou ver as reações dele. Vamos lá no CAD para a gente ver. Esse meu pilar 12, ele é esse aqui, ó. Meu pilar 12. Não, desculpa, um minutinho. Aqui foi a dica. Meu pilar 12, ele é esse aqui, ó. Esse pilar. Vocês percebam que esse pilar 12, ele está recebendo uma reação referente a esse alinhamento, porque eu lanço esse alinhamento aqui de uma vez só. Então, ele vai me dar uma reação para esse pilar. Mas, eu também preciso lançar esse pilar nesse alinhamento aqui e nesse alinhamento. Então, esse pilar, ele vai receber 3 reações. Uma reação referente a esse alinhamento, uma reação referente a esse e outra referente a esse. Então, eu vou ter 3 valores de reações para me somar. Se vocês verem aqui na figura, está aqui, ó, reação 1, reação 2 e reação 3, que está bem aqui. E esse valor aqui é o peso próprio da viga, que a gente já tinha calculado anteriormente. Como ele é um valor fixo, eu só vou repeti-lo aqui. Encontro o meu carregamento pontual de 43,61 kN. Comparo mais uma vez com o meu ponto crítico e você vê que ele passa no quesito, nesse quesito. Vou calcular a minha tensão. Essa minha tensão é essa fórmula. Então, eu pego os 43,61 que deu e divido pela área da seção. Aqui não dá para ver direito porque a foto está cortando. Mas quando eu dividir, o valor vai dar esse aqui, ó. Aí eu comparo com esses 25.000 que eu coloquei aqui embaixo. Mas a folha está cortando. Você vê que ele também passa. Então, você pode dizer que esse seu pilar passa. Então, é só assim que vocês têm que fazer o carregamento dos pilares, para todos os pilares do trabalho de vocês. Então, prestem atenção, é preciso que vocês prestem atenção se os seus pilares têm uma ou mais reações. Esse aqui ele tem 2 reações, esse aqui também tem 2, que é referente desse alinhamento e desse alinhamento. Esse aqui também tem 2, que é referente desse alinhamento e desse alinhamento. Lembre, ele não tem 3, já que eu tenho 3 vigas, porque eu lancei esse alinhamento aqui, ó, todinho de uma vez. Então, ele já incluiu essas 2 reações juntas. O valor que ele vai me dar aqui já é referente a essas 2 vigas. Mas eu não posso lançar junto esse outro alinhamento aqui, não. Porque o programa só lança alinhamentos bidimensionais, ele não lança alinhamentos tridimensionais, que seria colocar assim e assim.